Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, o Evangelho começa dizendo para nós: o primeiro dia da semana é domingo, o primeiro dia de uma nova criação, o primeiro dia da ressurreição, quando o Senhor, na força do seu sacrifício redentor e da sua ressurreição, tudo é recriado, o pecado dominado, o homem libertado, a possibilidade da escolha do amor, de viver de acordo com o grande desejo de Deus, onde o seu projeto vai se enraizando no coração de cada um e se concretizando na história. É tempo de recomeçar, de abandonar muitas coisas e olhar confiante para a frente. É a força da ressurreição que vence a morte e traz para todos a alegria da vida. É o dia que o Senhor fez para nós, dia que não tem fim, e onde brilha para sempre o sol deste novo dia, que é Jesus Cristo ressuscitado, que com a sua luz dissipa toda a escuridão. Por isso, cada domingo, a comunidade se reúne e celebra a sua Páscoa semanal. Marca a sua caminhada com esta celebração que nos revigora para viver este novo que Deus colocou para todos nós. A comunidade, ela ainda não tinha compreendido e feito toda esta experiência da força renovadora da ressurreição. Por isso estava fechada, amedrontada, estava enfrentando o conflito com a sinagoga. Por isso o Evangelho diz: por medo dos judeus. Mas o medo que mantém as portas fechadas e paralisa a comunidade e a ação dos discípulos, não impediu que Jesus
se colocasse no meio deles. E Jesus entra e ocupa o lugar central na comunidade, o lugar que é seu. E deste lugar, Jesus então deseja à comunidade a paz. A comunidade amedrontada, fechada, o coração perturbado, cheio de angústias, medo. E Jesus então deseja a paz, a plenitude da bênção. Aquieta o coração dos discípulos, lembrando da palavra que ele diz: não perturbe o coração de vocês, confiem, acreditem. E Jesus então vai apaziguando, vai colocando na vida do discípulo a paz que se reverte em coragem, em ousadia. E ele lembra aos discípulos, a comunidade de todos os tempos: assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Vocês agora vão pelo mundo. E para sair, as portas devem se abrir. E é na força do Espírito Santo que a porta se abre e a comunidade se enche de força, de coragem, de ousadia, de criatividade, dos dons do Espírito Santo, e vai evangelizar, vai tornar o Evangelho, a boa notícia de Jesus, enraizado na vida das pessoas. Meus irmãos, a experiência com o ressuscitado gera missão. A ressurreição provoca na comunidade a experiência da ressurreição. Não é possível compreender a força do amor de Deus que se doa, que salva a humanidade e não anunciar, não trabalhar para que isto continue acontecendo na vida das pessoas. Por isso, a ressurreição gera missão. Ao serem enviados em missão, os discípulos levam consigo a paz que receberam, o perdão dos pecados que foi conquistado na entrega da cruz, e que o Senhor disponibiliza para todos. Não vivemos mais debaixo da escravidão do pecado, fomos libertados. E os discípulos, eles se tornam portadores deste perdão, provocam o processo da reconciliação e constroem a paz, novas relações entre nós, não mais relações de violência, de desrespeito, de guerras. Agora é a paz, a fraternidade. A missão é fundamental na vivência da fé, pois não há comunidade que não seja, comunidade cristã, que não seja missionária. A comunidade que se enraiza em Cristo, que experimenta a força do seu amor, ela se torna missionária, comprometida com Jesus em anunciar o Evangelho. É o Espírito Santo derramado sobre nós que garante o dom da comunicação. É na força do Espírito que anunciamos. E vejam lá na primeira leitura, os discípulos anunciam o Evangelho.
comunicam a boa nova. E as pessoas vão entendendo a pregação dos apóstolos. O Espírito Santo, assim como motiva os apóstolos a pregarem, desperta no coração do ouvinte o entendimento daquela palavra. Às vezes, nós nos preocupamos muito com a fala, e temos que nos preocupar mais com a escuta. Escutar, entender, abrir o coração, deixar o Espírito Santo chegar e preparar a nossa vida para viver aquilo que nós escutamos. É a graça da comunicação do amor, a linguagem do Espírito Santo, que tanto fala como provoca a escuta necessária. Meus irmãos, celebrar a festa de Pentecostes nos ensina a falar a linguagem do Espírito Santo, isto é, a linguagem do amor, a linguagem da comunidade de Jesus, fazer o exercício da compreensão, do acolhimento do outro, sendo bondoso, misericordioso, jamais intolerante, esforçando-se para entender a graça do perdão, da paz, a alegria do anúncio da boa notícia que é feito a todos nós. Vamos, irmãos e irmãs, reavivar em nós a graça que nos foi concedida pelo Espírito Santo e colocar a nossa vida na dinâmica do segmento do reinado de Jesus, pois esse é o nosso projeto: aprender a viver no amor, a praticar a justiça, a estabelecer entre nós relações de fraternidade, superar os conflitos, estabelecendo a paz, vivendo o processo de reconciliação, garantindo o perdão. É o Espírito Santo que vai agindo em nós. É reavivar esta graça que nos foi concedida. Precisamos ser uma igreja em saída, como lembra o Papa Francisco, uma igreja missionária, não uma igreja de portas fechadas, bloqueada, amedrontada, empoeirada. O Papa lembra, a igreja não é museu, igreja é a experiência com Cristo no amor, conduzida pela força do Espírito Santo, portas abertas, acolhedora, missionária, igreja que sai, que põe o pé na estrada, que pisa na lama, que se empoeira, mas leva o brilho do amor, do serviço, da alegria da vida no Espírito, e vai mostrando para o mundo que se ela tem os seus defeitos, ela brilha também no amor e no serviço aos irmãos. É preciso, meus irmãos, na força do Espírito que nos foi concedido, assumir, viver o desafio de amar, servir, louvar e formar comunidades fraternas e acolhedoras. Por isso, provocados pela palavra, nós rezamos: vem Espírito Santo, vem iluminar, faça de nós anunciadores do Evangelho da paz, testemunhas do amor e servidores dos irmãos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja.
Amém.